Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa madrugada para cada uma das irmãs, que eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas a hora que vocês for ouvir, que Deus abençoe, que Deus fale com cada uma de vocês, em nome de Jesus. Antes de tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, minhas amadas irmãs, deem um joinha para que o YouTube veja que estão falando de coisas boas, para que a palavra do nosso Deus chegue nas famílias, chegue nos corações e venha fazer o efeito que só Deus tem o poder de fazer. Amém? Hoje é terça-feira, ainda está no início da semana. Em nome de Jesus, minha Maria irmã, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de 1 Coríntios, aleluia. 1 Coríntios, verso 1, capítulo 1 e o verso 17, que diz assim: a mim e a você, aleluia. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não faça vão. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Aonde está os escribas? Aonde está adquirido este século? Porventura não tomou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como a sabedoria de Deus o mundo não conheceu. Aleluia. A Deus pela sua sabedoria. E provém a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque o judeu pede sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Aleluia. Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vinde, irmão, vossa salvação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para fortalecer, para confundir as fortes. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra de Deus falando para mim e para você, que Paulo está falando, relatando aqui, falando do Evangelho de Deus. Aleluia. Porque o Evangelho de Deus, minhas amadas irmãs, ele é poder. Às vezes as pessoas não dão nada por ninguém. Querem as pessoas que falam bonito, uma pessoa bem vestida, uma pessoa que tem não sei quantas formaturas. Mas só que para Deus isso não vale nada. O que Deus quer, as pessoas, muitas vezes, muitos que não sabem nem escrever direito nem falar, mas tem a presença de Deus, tem a presença do Espírito Santo. Aleluia. E muitos que vivem, como diz a palavra de Deus, que ele confunde os fortes para chamar os fracos, que são, para Deus, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu estou fraco, quem me fortalece é Jesus. Quem me dá força verdadeira vem do quem? Vem do céu. Não vem de mim não, porque nada eu sou, minhas amadas irmãs. Mas Paulo aqui está falando que ele confunde as fortes. Ele dá vida àquele que acha que não tem. Ele levanta aquele que está caído. Muitas vezes as pessoas recriminam, não dá nada. Mas Deus, ele tem, aleluia. Ele quer essas pessoas que muitas vezes nem falar sabe. Por quê? Porque essas pessoas que Deus quer usar. Às vezes as pessoas querem estar bem vestidas, de não sei quantas formaturas, falar bonito. Mas a vida, só quem sabe como é que está é Deus. Por isso que eu digo que muitas vezes, minhas amadas irmãs, muitas vezes nem falar direito eu sei, mas eu estou aqui porque
Porque é Deus que permite eu chegar aqui para falar da palavra dele. E dizer que ele é cura, que ele salva, que ele liberta e leva para o céu. Tudo que Deus quer na nossa vida, minha amada irmãs, é salvar, é libertar. Agora cabe a mim e a você querer esse Deus verdadeiramente na vida. Aleluia. E ele desfraquece, como diz aqui. Muitos são sábios segundo a carne. Por que sábios segundo a carne? Segundo os estudos humanos. As formaturas humanas. Mas o mais importante da minha vida e na sua, é ver a sabedoria que vem do alto, vem do céu. Sabedoria espiritual que ninguém tira de você. Aleluia. E muitos acham que o saber mais, o falar mais, o estudar mais, acha que é tudo. Aleluia, como está aqui falando. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que ao homem. A fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para que os são chamados, tanto judeu como grego, e pregamos a Cristo. Poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tudo Deus, minhas amadas irmãs, Deus tem poder para tudo. Para todas as coisas ele tem poder. Mas muitas vezes as pessoas se seguram no que tem, no seu braço forte, no seu falar muito, no seu estudar muito, que isso não vale nada. O que vale nessa vida aqui, minha amada irmã, no pó dessa terra, é estar com Jesus. O verdadeiramente estar com Jesus. Ter a presença de Deus, do Espírito Santo. Que não há riqueza maior do que estar com Jesus. Não existe. Só Deus, ele é poder. Ele esfraquece aquela que se acha que é forte, aquelas que se acha que é tudo. Deus tira do meio e coloca aquele que não sabe de nada, mas tem a presença, que é o mais importante. Ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, na casa da pessoa. Porque isso é que importa, o que Deus quer de mim e de você. Deus não está preocupado com o que você tem ou com o que eu tenho, não. Mas o que importa é estar na presença de Deus, na palavra. Porque é ela que faz a diferença na minha e na tua vida. É Ele que nos dá o que nós precisamos, minhas amadas irmãs. A saúde, a libertação, a cura. E o mais importante, a conversão. A nossa casa ter salvação. Porque tudo isso um dia vai ficar para trás. Mas estar com Jesus vale muito mais do que tudo. E Paulo aqui fala, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. O mundo quis saber de Jesus? Não. O mundo conhece a sabedoria de Deus? Não. O mundo quer saber da sua sabedoria, dos seus estudos, do seu falar maior, do seu falar melhor, do seu falar mais bonito. Eu estudei muito, eu tenho não sei quantas formaturas. Isso é do mundo. Mas a sabedoria que vem do alto é preciosa. Ninguém toma. Louvado seja Deus. Porque a sabedoria de Deus o mundo não conhece. Aleluia. O mundo não conhece a sabedoria de Deus. O mundo conhece a sabedoria do mundo, que é estudar, ter segundas formaturas, é falar bonito, achar que não, eu sou importante. Para Deus, Deus não quer saber de nada disso. Deus quer saber quem é você na presença dele. O que importa é isso, porque se estudou muito, errado não. Beleza, graças a Deus. Amém. Mas isso não leva ninguém à salvação. O que leva à salvação é estar com Jesus. Como diz, a sabedoria de Deus o mundo não conheceu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Aleluia. Que coisa linda. Aqui é Paulo falando.
Paulo foi enviado a evangelizar, porque muitas vezes, às vezes, espera que a pessoa fale bonito. Mas o que importa na nossa vida é Jesus, minhas amadas irmãs. Eu digo muito, gosto muito, às vezes eu estou aqui gravando esse vídeo, eu digo, falo mesmo, porque eu não tenho de que esconder. Eu nem falar muitas vezes eu sei. Não estudei. O que eu aprendi foi o Espírito Santo que me ensinou. O meu verdadeiro professor é o Espírito Santo de Deus. Eu digo isso com muito orgulho no meu coração, cheio de alegria. Porque não adianta eu estar aqui me achando que tenho muita formatura, que sou isso ou aquilo, e estar longe da presença. Não adianta de nada. O que adianta eu não saber falar, mas o que eu sei foi o Jesus que me ensinou e continua me ensinando e estar verdadeiramente com Deus. Falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. Isso é o que importa para Deus, minhas amadas irmãs. E aqui Paulo está aqui falando. Bem dizer também a família. Aleluia. Não, perdão. O 17. Porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Não para sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então a palavra de Deus é poder. Ela cura, minha amada irmã, ela liberta, ela restaura, ela abre porta. Onde a palavra chega, a maior riqueza da face do mundo é a palavra de Deus. Porque ela é rica, porque o dono da palavra é rico e é vivo. Eu tenho o maior prazer na minha vida de falar de Jesus. Agora não espere de mim eu falar, só falo da palavra. O que está escrito na palavra de Deus. Que Jesus é o que? O Salvador do mundo. Mas ele veio para aqueles que querem ele. Aqueles que querem se salvar, procuram andar nos caminhos do Senhor. Se arrepender dos pecados. Se consertar com Jesus. Porque a palavra de Deus é conserto. Muitos pregam prosperidade, muitos pregam chave de casa. Eu falo da palavra do Senhor, que cura e liberta e leva para o céu. Porque para Jesus é a palavra. Se você anda nos caminhos do Senhor, anda lutando para ser obediente a Deus, as bênçãos correm atrás de você. Se você correr atrás de bênção nenhuma, as bênçãos vêm atrás de você. Porque é assim que a palavra de Deus é. Porque é assim que Deus é, minhas amadas irmãs. Porque o que Deus quer da gente é o quê? Ser obediente. Lutar. É uma luta constantemente, todos os dias. Procurar andar nos caminhos de Deus. Procurar ser obediente. Somos falhos, sim. Somos pecadores, sim. Mas todo dia está pedindo perdão. Todo dia procurar fazer as coisas certas diante da presença de Deus. Que é isso que Deus espera de mim e de você. Andar nos caminhos do Senhor. Andar na luz. Porque o mundo não conhece Jesus. Porque se o mundo conhecesse Jesus, as pessoas não faziam tanta besteira como faz hoje em dia. Mas aquele que conhece a palavra, aquele que sabe quem é Jesus, procura andar nos caminhos corretos, nos caminhos certos do Senhor. Para agradar quem? Agradar a Jesus. Não ao mundo, mas agradar a Jesus. Amém, minhas amadas irmãs? Que a palavra de Deus, que é vida, que ela é cura, que ela é libertação, esteja sobre a sua vida e dentro da sua casa, que é o mais importante. A sua família ser liberta, a sua família ser salva. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família. Você venha ter um restante de semana, que hoje é terça-feira, toda recheada de bênção, da presença de Deus dentro da sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te cure, cheia de bênção, cheia de paz na presença do nosso Pai. Amém? A paz de Deus, que intercede todo entendimento, esteja sobre a sua vida e sua família, em nome do Senhor Jesus.